Quem já não pensou em abandonar a rotina e sair viajando, descobrindo o mundo? O jovem escritor Marcus Holtz inventou uma maneira de fazer isso. Ele é o criador do projeto Mochila Crônica e faz questão de dizer que não é turista, e sim viajante. O projeto explora o lado incomum, exótico, bizarro e aventureiro da vida, como ele mesmo gosta de dizer. E tem como destino lugares improváveis como o Vietnã. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar, transmitido pela Rádio Univale e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo, Elison Guns. Olá, Lisa, boa tarde. E boa tarde também a você que acompanha o Viva Voz pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode interagir com a gente, mandar a sua crítica ou sugestão pelo nosso Twitter, que é o @VivaVozUnivale, também pela nossa página do Facebook, o facebook.com/VivaVozUnivale. Sejam todos bem-vindos a mais uma temporada do Viva Voz. A gente começa o ano em busca de novos temas e informações sobre as mais diferentes áreas e aqui a sua opinião é muito importante. Por isso, você pode participar do programa enviando perguntas, sugestões de pauta através das nossas redes sociais. E a gente já começa nesse primeiro programa de 2015 com um tema muito legal, né, Elison? Hoje é uma história curiosa que o Viva Voz traz aqui para vocês. Fiquem ligados com a gente no restante de 2015 também, com novas pautas, novos temas aí para vocês. Isso mesmo, e é o Marcus Holtz que está aqui com a gente, obrigada pela presença, viajante e idealizador desse projeto, é isso mesmo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho melhor para a gente de onde saiu essa ideia, como é que você organizou o Mochila Crônica. Bom, Elisa, boa tarde para vocês. Eu me vi trancado, preso dentro de um escritório, com um dinheirinho na conta que eu já tinha me programado para fazer uma viagem ou qualquer coisa do tipo. E sem perspectiva de futuro e vendo a minha vida passar, eu pensei, não, agora eu preciso dar um passo a mais nesse meu estilo viajante. Eu já tinha rodado a América do Sul, mas sempre quando eu pegava férias de trabalho, 30 dias, saía, rodava e voltava para casa. E dessa vez não, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu olhei o que eu tinha na minha conta, vi que dava para fazer com pouco e decidi fazer 6 meses na Ásia com o objetivo de ser um viajante, não um turista, e com o objetivo maior de escrever o meu livro ao final de toda essa etapa, né? E é nisso que eu estou trabalhando hoje, e disso surgiu a minha ideia de frustrações profissionais e na busca de fazer algo da minha vida, né? Legal. Então, e você falou aqui agora e também na página do Facebook, você comenta que você é um viajante e não um turista. Você pode explicar melhor para a gente como é que é essa diferença entre os dois? Bom, o turista ele está engessado, geralmente ele é engessado a pacotes de turismo e ao seu comodismo, né? O pessoal geralmente diz que sai de casa para não passar trabalho, para ter o café da manhã no hotel, para ter o almoço não sei aonde e tudo mais, né? Ter a sua caminha no final do dia. E com isso ele vê muita coisa genérica no lugar onde ele está visitando. O viajante já não, o viajante ele não sabe onde ele vai dormir. Ele não sabe se ele vai ter a carona para outra cidade, ou se o ônibus vai chegar no horário, ou se vai ter ônibus. Então, eu até escrevia sobre isso ontem. A gente sente o cheiro daquele povo, a gente sente parte dele quando você é um viajante. Você se mistura àquela multidão de uma outra cultura e acaba fazendo parte dela, né? Porque somos todos da terra, acredito, né? E então, cada cultura é um pouquinho nossa, basta a gente mergulhar, se inserir. Né? E essa é a grande diferença, né, do viajante. O viajante está sempre buscando o novo, o turista é sempre o pré-agendado. Perfeito. Agora, Marcos, para ser viajante, precisa de boas doses de desprendimento para começar, né? É verdade. Ter uma visão um pouco diferente. E também precisa, assim, não ter namorada, não ter aquela mãe que está no pé, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo que vai querer te fixar e querer ter certeza para que número eu posso te ligar quando você chegar lá do outro lado do Atlântico, sei lá, né? Como é que você lidou com tudo isso? Tem certas barreiras, né, que você tem que quebrar, né, certos paradigmas. Por exemplo, eu já vi gente que namora e vai viajar, mas eu acredito, eu não tenho nenhum relacionamento, e eu acredito que as pessoas, elas acabam vivendo uma outra viagem quando elas deixam muita coisa aqui. Eu saí deixando minha família, né? E hoje a gente tem internet, a gente tem tudo, eu tenho blog e todos os canais de redes sociais, então por mais que eu não falasse, que eu não desse o meu alô para minha mãe, para meus pais,
eles estavam sempre vendo que, ó, ele tá vivo, ele postou um negócio, ele tá lá em cima de um camelo, ele entrou num templo cheio de rato e tudo mais, descalço e tudo mais, né? Então, eu sempre estava dando o meu sinal de fumaça, né? Algumas vezes aconteceu de eu me perder nesse meio e deixar a minha mãe meio maluca. Mas eu antes de sair eu deixei avisado. Falei, ó, se eu ficar uns 5 dias, uma semana sem avisar, então vocês comecem a procurar o Itamaraty e tudo mais. Mas senão eu sou duro de matar, eu chego a dizer pro meu pai. E uma das características do Mochila é que você faz justamente essas viagens para alguns países bem diferentes assim, do habitual. Tipo Vietnã, Nepal, que são lugares que eu imagino que não sejam tão buscados pelas pessoas aqui no Brasil. Como é que você define esses lugares assim, para onde você vai viajar? Eu busco sempre o lado mais exótico, né? E as pessoas, quando eu decidia, você vai pra onde? Falei, vou pra Índia, porque era o meu primeiro ponto de partida, né? O que você vai fazer na Índia, cara? Pô, vai pra Europa. Falei, na Europa eu vou durar um mês com esse dinheiro que eu tenho. Na Índia eu posso visitar mais 10 países e ficar 6 meses. Era isso que eu queria. Mas eu acredito que o terceiro mundo é mais mundo, sabe? Eu acho que o mundo real tá no terceiro mundo. Né? Apesar da gente viver no terceiro mundo, como aqui no Brasil, a gente vive bem. Né? A gente tem, principalmente aqui no sul do Brasil, a gente tem as mesmas marcas, as mesmas coisas que vêm da Europa, né? Na verdade, eles que ditam a nossa indústria cultural. Então, para mim é muito fácil ir num shopping center e ver as mesmas coisas que eu vou ver de moderno lá na Europa. Claro, a parte histórica nem se compara, né? Nos luz à frente, universidades que têm a idade do nosso país, inclusive. Né? Só que eu acredito que no terceiro mundo a coisa ela é mais sentida, principalmente para o viajante, que ele está sempre querendo algo novo. O terceiro mundo sempre vai te dar, minuto a minuto, uma coisa diferente, sabe? Nada é programado quando você está num país desse. Então, por isso eu escolhi esse tipo de país com várias diversidades. Por exemplo, estava na Índia, pegava 50 graus no Rajastão e, de repente, eu me vi no Himalaia, na segunda maior estrada do mundo, com gelo grosso nas paredes e tudo mais. Né? Então, você pega uma diversidade absurda de situações, de clima, de tudo. Tensão religiosa e tudo mais. Pois é, claro que a gente vai querer que você conte algumas histórias, né? Mas há alguma coisa que te vem à cabeça nesse momento, que foi um momento de mais tensão? O que você sentiu medo em algum momento? Eu senti medo no país que eu posso dizer que foi o país que eu mais gostei e das pessoas mais amáveis. Só que eu estava chegando nesse país que se chama Mianmar, que é a antiga Birmânia. Eu inventei de ir para esse país cruzando a fronteira a pé, que é o que 5% das pessoas que decidem fazer isso fazem. Não tinha dinheiro para ir de avião, vou cruzar a pé. E é um país que, salvo o meu engano, vamos dizer, há 5 anos estava fechado para o mundo. Ninguém entrava, ninguém saía, só chefe de Estado entrava e tudo mais. Então você imagina, as principais cidades, os principais destinos desse país estão no centro dele. E você, para cruzar uma fronteira com a Tailândia, que foi a que eu cruzei, você não tem nada desenvolvido entre a fronteira e a cidade. Então eu passei por uma das piores estradas que eu já passei na minha vida, que no dia só descia, que era plena ladeira, e estrada de barro e tudo mais, e as milícias estavam no comando para pedagiar os carros que passavam. E como eu não sei falar o idioma birmano, né, eu só escutava o cara falando, o taxista que eu paguei para me levar para a próxima cidade, o cara falando Brasil. Eu falei, é comigo o negócio. Né? Então você imagina, à noite, o pessoal falando que era polícia, mas eu nunca vi um policial andando descalço na minha vida. Ok, claro. Com um AK-47 no peito e tudo mais, perguntando quem você era. Isso várias vezes, à noite. Era um percurso de 70 quilômetros que eu levei umas 4 horas para fazer, devido à condição da estrada. Então, aí me pegou um pouco, sabe? Claro, imagina. Mas no meio do caminho, quando a gente já via que a situação era normal, também por ser Brasil e os caras gostam muito de futebol e tudo mais. Olha, teve isso. Né? Teve todo esse jogo de cintura mesmo, né? E aí, no meio do caminho, o próprio taxista me pagou a janta. Daí eu comecei a me sentir em casa no país, sabe? Eu quis pagar, porque são pessoas extremamente pobres, mas de um coração enorme. São as pessoas no mundo, são as pessoas que eu mais tenho carinho. Assim. São as pessoas do Mianmar. Mas eu tive esse medo, né? Para entrar e para sair do país. Para sair foi difícil também? Foi pela mesma estrada e era um dia que só descia e eu tinha que subir.
Daí o policial me pegou da moto e... Só confusão. Olha Aí, só. no final, o cara acabou falando que eu era bonito, por causa da minha barba. Né? E me chamando de Neymar. É aquele jogo de cintura que tem que ter. O futebol ajuda a gente. Né? A filosofia brasileira fez sentido. Então Legal. deu para perceber como essas pessoas nesses outros países, elas encaram o Brasil, se elas conhecem alguma coisa da nossa cultura mesmo? É basicamente futebol. Futebol. É Nem isso. o samba entra. O negócio lá é futebol mesmo. Eles assistem muito os campeonatos europeus, né? Principalmente campeonato inglês. Uhum. E daí eles veem os jogadores brasileiros que jogam lá, que fazem sucesso. Agora, principalmente o Neymar, e a Copa desse ano foi no Brasil. Nesse ano não, no ano passado que eu estava lá foi no Brasil. E então, eles adoram futebol. Apesar de não saber jogar, eles adoram. Né? Eles estão sempre vendo. Eles não jogam, mas eles... Eles jogam, mas não sabem entendi. direito, né? Tá. Ô, Marcos, vamos falar um pouquinho do preparativo, né? Eu estava aqui até imaginando, o que você levou nessa viagem? O que foi seu companheiro nessa viagem? Livro, música, amuleto, sei lá, o que você levou? Que você falou, não, isso aqui precisa ir. Uhum. Então, como eu ia com o projeto, com a Expedição Mochila Crônica, eu tinha que estar sempre escrevendo na estrada, para não me perder, né? E então, meu principal companheiro foi o computador, por uma questão meramente de eu escrever, não uma questão de internet, porque isso não me... Claro, hoje eu trabalho com internet e no Mochila Crônica está direto, né? Mas não, na viagem, assim, era quando eu tinha tempo de postar alguma coisa no Instagram e tudo mais, né? Então, foi meu grande companheiro, foi o computador mesmo. Mas você, para uma viagem de 6 meses dessa, indo de olho fechado para a Ásia, porque eu não sabia nada, né? Mínimo de roupa possível, né, para a mochila estar sempre leve, e claro, você vai trazer coisas de lá, você sempre vai trazer uma camiseta, uma coisa, um imã de geladeira, essas coisas simples, né. Então, a preparação, assim, o básico, tinha que levar o básico, mas daí nessa questão tecnológica eu tinha que estar preparado para continuar alimentando o site e tudo mais. Né? Então, e justamente o projeto, ele ficou marcado por esses textos que você publica nas redes sociais, internet, enfim. E qual que é o tipo de retorno que tu tem recebido deles? Assim? Aliás, eu acho que vale dizer um pouco sobre esse estilo de texto, né, Elis? A gente estava conversando, são textos contundentes, são duros. Fortes, assim, é bem diferente assim, do habitual mesmo. Pessoal, né? Eu tenho investido na literatura marginal, assim, me encontrei ali. Sei falar de amor, sei falar de várias coisas. Até nos textos eu falo muita coisa sobre isso. Mas esse lado marginal, e até por estar nos países exóticos e tudo mais, a subversão, a inversão de alguns valores, o choque de valores, ele é gritante. Você está sempre frente a frente a uma situação dessa. Então, por muitas vezes, cara, você, por exemplo... você é enganado várias vezes, sabe? Porque você é gringo, você é branco, barbudo e gringo. Lá ninguém tem barba, né? E lá é todo mundo moreno, chocolate. Uhum. E então todo mundo tá querendo passar a perna. Então eu comecei a passar a perna em algumas situações também, né? Não, aqui eu não vou pagar para entrar, dava um jeitinho, né? Vou sair desse albergue sem pagar também, não tem problema nenhum. E aí você começa a viver uma lei da selva. Mas voltando, isso todas essas experiências, esse personagem que eu assumi, ele me credenciou a estar escrevendo cada vez mais desse jeito, nu, cru, que são que as pessoas que buscam esse lado do mundo vão conseguir observar se estiverem lá, né? Então, foi muito bacana. E isso se tornou um vício, se tornou uma marca, né? Eu consegui implementar a minha marca, que hoje é a literatura marginal, e estou muito feliz com isso. O público tem aceitado cada vez mais. Claro que às vezes eu perco alguns seguidores, mas não me importo com isso, porque, Elisa, eu sempre falei, eu não escrevo para os outros, eu não escrevo para você, nem para você, eu não escrevo para ninguém, eu escrevo para mim. Se eu estou satisfeito com o meu texto, ok, é aquilo ali que vai. E as pessoas têm gostado dessa sinceridade. Uhum. Era o que eu mais queria saber, se você já tem tido retorno em relação ao teu texto, ao teu estilo. Sim. As pessoas não estão muito acostumadas, né? Você vê escritores que, na verdade, é o meu ídolo, né? O Charles Bukowski. Né? Então, e hoje está começando... o Charles Bukowski, infelizmente, está se tornando pop, mas, felizmente, por um outro lado, ele abre portas para pessoas como eu, de não terem o trabalho
Você vê, é uma literatura marginal, mas eu não quero ser marginalizado, eu quero que as pessoas leiam, né? Claro. Mas, então as pessoas começam a entender literatura, né? Não é porque está escrito que é uma coisa ruim. O meu personagem pode ser ruim, ou a situação pode ter sido ruim, mas aquilo não expressa o meu ponto de vista ou alguma coisa nesse sentido. Claro, várias vezes mas às vezes é o calor da situação, a literatura. A literatura permite o que os padrões sociais não te permitem, né? E é por isso que eu abracei isso. Eu sempre fui uma pessoa muito avessa a essas questões sociais, né? Então, hoje eu estou confortável. Eu me sinto uma criança num berço, assim, ó, da literatura marginal. Que maravilha, encontrou o seu caminho. Esse é o Marcos Holtz, daqui a pouco a gente volta a conversar com ele. Já estamos de volta. Hoje o nosso entrevistado é o escritor Marcos Holtz, que você pode conferir o trabalho dele no site mesmo, né? mochilacronica.com. É isso mesmo. Entra lá, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre os textos do Marcos. Então, Marcos, tu pode contar mais alguma história para a gente de algum outro país que tu tenhas visitado aí nesses 6 meses? Cara, eu tenho, né, um caminhão de história. Só que as que mais me agradam são as histórias de aventura, né? Por exemplo, eu comprei um bilhete, eu estava em Srinagar, que é na Caxemira, né, bem na divisa com o Paquistão, e é uma região muito tensa lá. E eu tinha que ir para Nova Delhi, eu acho, ou Rishikesh. E aí eu comprei o bilhete emergencial, que não me garantia a poltrona no trem, né? E aí cheguei na estação e, de fato, eu não poderia viajar naquela noite. E aí eu olhei para minha parceira que estava comigo, a Carol, que é brasileira também, que encontrei na Índia. E eu falei, e agora, mulher, o que nós vamos fazer? E a gente falou com o cobrador e tal. Ele falou, não vai dar. Aquele inglês macarrônico do indiano, né? E o nosso nervosismo também. E aí eu falei para Carol, o trem tá saindo, vamos entrar. Aí a gente entrou no trem em movimento. E daí a gente sentou nas poltronas e tal, é tudo trem-cama, é bem bacana, assim, algumas classes lá, né? Uhum. E aí, beleza, por enquanto tá tranquilo, não tem ninguém aqui, vamos, né, na miúda aí, né? Aí, de repente, lá no começo do vagão vem aquele senhorzinho de preto, era o próprio cobrador que já tinha falado pra gente não entrar no trem. E aí foi uma briga, né? Porque o trem saiu final da tarde e ia chegar só no outro dia de manhã na cidade. Então, e ele vai parando em várias estações. E aí foi aquela briga, foi a noite inteira brigando. Vai chegar gente, vocês têm que sair. E chegavam as pessoas, daí a gente ia para outros. Uhum. Ia pulando de galho em galho. Quando chegou 2 da manhã, cara, não dava mais, a situação tava caótica, assim, não saía mais ninguém do trem. Aí coube a nós agradecer, porque o tiozinho não chutou a gente do trem, e a gente acabou ficando no chão de um trem indiano da madrugada e chegando em Rishikesh finalmente às 6 da manhã com o sol na cara. Gente, que loucura. Né? E é esse tipo de história, assim, que tem várias. Né? Você encontrou muita gente viajando da mesma maneira, parecido como você? Era um número razoável, assim. Na Índia, é claro que é um pouco mais complicado. As pessoas não procuram um destino como a Índia para fazer esse tipo de coisa que eu fiz. Encontrei mochileiro, mas num universo tão grande de pessoas, poderia ter mais. E até recomendo que as pessoas o façam porque é magnífico, né? Mas é mais comum em países como a Tailândia, no Sudeste Asiático, que o turismo é mais fácil, né? É mais fácil fazer turismo lá, né? Então, mas na Índia e no Nepal, assim, não tem muito, não. Uhum. Marcos, e sobre viajar sozinho? Aliás, é uma tendência, né? Você já está falando de viajante, turismo, né? E tem guias específicos para quem viaja sozinho e tudo mais, né? O que você diz sobre viajar sozinho? Então, viajar sozinho na verdade, essa expressão viajar sozinho é meio controversa, né? Porque você nunca está sozinho, né? Você pode não estar com um conhecido, mas de repente você chega num albergue, numa pensão, e você encontra outra pessoa que bate com você, que ela está tão ferrada quanto você, e você acaba virando o melhor amigo daquela pessoa por 2, 3 dias. E o mais lindo que eu acho nisso, em viajar sozinho, é realmente essa relação que você tem com uma pessoa que até então você não conhecia, e ela acaba virando o teu irmão da estrada por 2, 3 dias, porque você não tem tempo para conhecer o lado podre do ser humano. Entendeu? Então você não tem tempo, te conheci hoje, Alisson, sabe? Pô, cara, que legal.
2, 3 dias a gente se dá bem, não, vamos lá, vamos aqui, nós estamos na Índia, estamos ferrados, estamos sem água, estamos com fome, né? E daqui um dia tu tem que ir para um lado, eu tenho que ir para o outro, e só vai ficar saudade, só vai ficar boa recordação daquela pessoa. Então, é muito bacana. Hoje eu tenho amigos que eu convivi 3 dias e que, pô, hoje eu sinto uma saudade imensa, né? Por quê? Porque a gente não conheceu o lado podre um do outro, uma fraqueza um do outro, né? Que às vezes acaba abalando as relações que a gente tem no dia a dia com as pessoas que a gente convive, né? Ou quem sabe, um permitiu mostrar para o outro o seu melhor lado. Exato, exatamente. Pensar por aí também, quem exatamente. sabe. Então, e falando ainda das pessoas, que tipo de gente você encontrou nesses lugares que você foi? Não só falando de viajantes, mas também dos nativos mesmo dos países. Todo tipo de gente. Eu encontrei farsante, encontrei bandido, encontrei prostituta, encontrei gente de um coração enorme, encontrei tudo, cara, tudo. Hoje são os meus personagens, né? São as pessoas, eu capto um pouco de cada pessoa e misturo numa só, por exemplo, misturo 3 personalidades numa só e crio um personagem, que era o que o Gabriel Garcia Marques costumava fazer, né? Então eu gosto muito de ler as pessoas, de sentir elas, sabe? Me colocar um pouco no lugar de cada uma, né? Então eu gostava muito, cara, de conhecer tanto as más quanto as boas pessoas, né? Bacana. Você passou por onde até agora, para a gente fazer uma rota aí? Eu cheguei em Istambul, viagens? Fiquei 22 horas em Istambul e já foi suficiente para eu rodar bastante aquela cidade. E daí depois fui para a Índia, da Índia fui para o Nepal, tentei entrar no Bangladesh e não me deram o visto. E daí peguei um voo do Nepal e fui direto para a Tailândia, mas da Tailândia fui direto para o Laos. Aí Laos, Vietnã, Camboja, voltei para a Tailândia, fui ao Mianmar, voltei para a Tailândia, Malásia, Singapura e Indonésia. E da Indonésia eu consegui voltar, são e salvo. Pois é. Isso em 6 meses, né, Marcos? Em 6 meses, 6 meses de viagem. Já tem uma próxima rota traçada? Como é que você está pensando? Tenho. Ela está se desenhando agora. Vai ser um pouco mais complicado, só um pouquinho mais complicado. Eu quero ver se, no máximo, até 2017, eu vou até o México de bicicleta. Uau! Com um parceirão meu de viagem, que se vocês acompanharam, tinha um rapaz barbudo, que estava andando comigo nos últimos dias na Tailândia. Ele, o Guilherme, do Trip Doida, ele está comigo nessa empreitada aí. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Daí o roteiro a gente não sabe se vai fazer por dentro do Brasil ou ir pela Cordilheira dos Andes, né? Mas a gente vai chegar até o México. Uau! E tem algum outro país que você gostaria de visitar, assim, além dessa viagem para o México, que tem interesse mesmo em conhecer? Cara, eu sou latino-americano, cara. Pra mim não há lugar no mundo melhor que a América Latina. Por mais que a atual conjuntura política esteja transformando a América Latina numa América Latina. E isso eu deixo bem claro também nos meus posicionamentos políticos em textos, né? Mas não existe lugar melhor que a América Latina. Então, como eu vou ao México, eu quero cruzar toda a América Central para chegar até lá. Já conheço a América do Sul. Mas, cara, outra viagem que eu faria que não fosse para esses lados aqui, eu iria para a África, com certeza. Com certeza, antes de tudo, antes de ir para a Europa, antes de ir para os Estados Unidos, eu iria para a África. Legal. Com certeza. Pegar carona nessa pergunta do Ellison, já que você já manifestou aí a sua paixão pela América Latina, rodar por esses lugares tão diferentes da nossa cultura, enfim, mudou a tua visão sobre o Brasil? De que maneira teria sido isso? Olha, eu tenho uma visão quanto ao Brasil que eu sou bem desapegado de pátria, né? E, inclusive, não é por causa dessa onda de corrupção e tudo mais. Isso já é uma coisa que eu carrego há muito tempo. Acredito em separatismo, né? Muita gente não gosta que fale isso, mas eu acredito que quanto menos gente é melhor para governar e etc. Não tive uma mudança de visão quanto ao Brasil. Assim. Eu ganhei uma outra visão do mundo, porque quando eu saí daqui eu deixei tudo como estava e eu voltei, estava tudo como eu tinha deixado. Né? As pessoas se preocupando com as mesmas coisas de sempre. Eu assisti a Copa do Mundo na Índia.
Gostei do desfecho. Não gostei que foi aquela humilhação toda. 7-1. Mas gostei do desfecho, porque seria coroar Sim, governo altamente corrupto. O governo, eu não falo em sigla partidária. Todo o sistema político brasileiro. Uma estrutura mesmo. E não vejo as pessoas discutindo as mesmas coisas, vejo os mesmos ídolos sendo forjados. E isso me aborrece, sabe? E gosto daqui, amo meu país. Só que não tenho essa ligação cultural como tenho com outros lugares que eu me permiti conhecer. Não, só mudando um pouco de assunto agora, que a gente está chegando ao final desse Viva Voz, qual é a tua dica para quem deseja fazer assim com você, explorar o mundo? Assim? A dica é olhar o tempo que você tem de vida, juntar o seu dinheiro. E eu te digo, cara, dinheiro não é tudo para quem viaja. As pessoas, as perguntas que eu mais recebi e eram as que mais me aborrecia, era, pô, cara, como é que você conseguiu dinheiro para viajar? Pô, tua família é rica, não sei o quê, não foi nada disso. Hoje eu digo que eu poderia ter feito com muito menos. Hoje, se eu fosse fazer a mesma viagem, acho que eu gastaria um pouco mais da metade do que eu gastei. Não fiz as contas ainda, mas é irrisório, assim, tipo, por uma viagem de uma bagagem cultural, trazer uma bagagem cultural dessa, é irrisório o preço que eu paguei. Na verdade, eu não paguei, eu investi, né? Então, é simples, é simples. Você tem que meter a cara, ver o tempo que você tem de vida, o que você está fazendo da tua vida, olhar pela janela do teu escritório e ir. Legal. Para a gente fechar, então, fala um pouquinho sobre o livro, sobre o Mochila, para quem quiser acompanhar teu trabalho, como é que faz? Então, meu trabalho está no mochilacronica.com e diariamente eu mantenho a fanpage no Facebook, que é Mochila Crônica, e o perfil no Instagram, que é @mochilacronica também. Então lá eu tenho fotos de todas as viagens que eu já fiz, inclusive pela América do Sul. Sempre que tem texto novo que sai no blog, sai automaticamente na fanpage do Facebook. E espero terminar o livro até o final do ano, espero editar ele, espero... Você vai pôr imagens no teu livro? Ainda estou pensando. Estou pensando, porque eu tinha como ideia fazer um livro de bolso, justamente para inspirar viajantes a levar esse livro e trocar numa viagem pelo Brasil, porque vai ser em português. Okay. Daí tem que ver essa questão de fotos, ou se eu faço um de fotos e um de... Ainda vou ver o que eu vou fazer, se vou fazer uma exposição. Legal. Que as fotos são lindas, hein? Vale a pena dar uma conferida, muita foto legal. Obrigado. Marcos, obrigada a gente também. Boa viagem para você. Sempre, né? E é isso aí, a gente fecha o Viva Voz aqui, né, Alisson? É isso aí, a gente fica por aqui até a nossa próxima edição.